Paz, boa noite! Estamos aqui novamente para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria já de deixar aqui nos comentários a semente para esse ministério e de alguma forma aguardar para vocês irem entrando. Sejam muito bem-vindos. A luzinha aqui não consigo acertar, ainda fica no olho, né? Mas tudo bem, vamos que vamos. Hoje estamos dando continuidade à série de 1 João. Hoje é capítulo 4. Amanhã eu finalizo na oração da manhã, capítulo 5, eu oro em cima do capítulo e às 15 horas eu vou explicar o capítulo todo. Aí a gente termina então a primeira série do livro de João. Aí na segunda a gente faz 1 João, segunda, né? 2 João e na terceira de João, né? Então, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, não esquece de encaminhar. E eu gostaria de orar com você nesse momento, amém? Vamos lá? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu consagro essa live a Ti, porque ela pertence a Ti, porque estamos falando a Teu respeito. Então, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha me capacitar mais e mais com poder e autoridade diante da revelação da Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, para ser canal de bênção em Tuas mãos, para explicar, para que essa palavra seja como uma flecha rumo ao propósito designado. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui então com você e diz assim, o tema que eu coloquei é vigilantes em todo o tempo, né? Mas o tema aqui da Bíblia é não crer em tudo. Deus é amor, amar e ser amado por Ele. Então, vamos lá. Meus queridos amigos, não creiam em tudo o que ouvem. Examinem cuidadosamente o que os outros dizem. Nem todo mundo que fala de Deus vem de Deus. Há muitos pregadores mentirosos mundo afora. Querem saber como identificar o genuíno Espírito de Deus? Aqui há uma pergunta. Então, o que ele está dizendo aqui? Para a gente tomar cuidado, porque nem sempre aquelas pessoas que falam em nome de Deus, de fato é de Deus. Mas como você comprovará isso? Aí vamos dar continuidade aqui. Querem saber como identificar? O Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula, que vem do Espírito Santo, né? Aqui ele diz assim: quem confessa abertamente a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio como uma pessoa real, de carne e sangue, vem de Deus e pertencem a Deus. Essa é a resposta de Deus para minha vida e para tua vida, para identificarmos quem realmente fala em nome do Senhor. A pessoa tem que crer em Jesus Cristo, declarar que ela veio em carne e sangue e é filho de Deus. Aí sim, essa pessoa que fala com a sua própria boca essa verdade é que você vai saber se vem de Deus ou não. Porque vamos continuar aqui, ó. Mas quem se recusa a confessar a fé em Jesus não quer nada com Deus. É o espírito do anticristo,
que vocês ouviram que viria. Pois bem, ele já está por aí mais cedo do que pensávamos. Eu li no capítulo 3 ontem que o anticristo citado aqui é toda aquela pessoa que não tem Jesus como o intermediador entre o Pai e as nossas vidas. Então aqui ele está dizendo assim: não creiam em tudo que ouvem, examine cuidadosamente o que os outros dizem. E como você vai saber que essa pessoa que está falando em nome de Deus, de fato, fala em nome de Deus? Quando ela confessa a sua fé em Jesus Cristo, reconhece que ele veio em carne e sangue e é filho de Deus. Ponto final. Todos que recusam esta verdade não provém de Deus. E ainda aqui diz assim, ó, eles são anticristo. Por que anticristo? Porque rejeitaram Jesus Cristo. Todo aquele que rejeita Jesus Cristo é anticristo. Aí aqui ele vai dizer o quê? Meus filhos queridos, vocês vêm da parte de Deus e pertencem a Deus. Mas quem se recusa a... Deixa eu ver aqui. Mas quem se recusa a ouvirem... Não, peraí, meu Deus, já perdi aqui, ó. Mas quem se recusa a confessar a fé em Jesus não quer nada com Deus. Daí ele vai falar que é o espírito do anticristo. Daí ele continua: meus filhos queridos, vocês vêm da parte de Deus e pertencem a Deus. Vocês já obtiveram uma grande vitória sobre esses falsos mestres, pois o Espírito, que é o Espírito Santo, que está em vocês, é mais forte do que qualquer coisa no mundo. Por quê? Porque ele é o poder. Ele é a autoridade, ele é aquele que faz acontecer. Se você volta lá em Gênesis, o próprio Deus, ele verbaliza. E ele diz o quê? Haja luz. Imediatamente o poder do Espírito Santo faz acontecer a luz. Então, todo poder, autoridade, amor, docilidade... Tudo tá do Espírito Santo, né? Claro, Deus Pai, Deus Filho, cada um com a sua característica dentro do seu propósito, né? E aí aqui tá dizendo o quê? Que ele é mais forte, por quê? Porque Deus é mais forte, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e acabou. Não existe outros deuses, não existe outro Deus além do grande eu sou, né? Então aqui ele diz que o Espírito Santo é mais forte do que qualquer coisa nesse mundo. E é verdade isso. Essas pessoas pertencem ao mundo que nega o Cristo. Eles falam a língua do mundo e o mundo os escuta. Então, o que está dizendo? O anticristo, essas pessoas que são falsos mestres, que são falsos profetas, que dizem falar de Jesus, mas Jesus não é o centro. Aqui, o que ele está dizendo? Eles falam a língua do mundo e o mundo os escuta. Então, há uma diferença muito grande. Mas nós viemos de Deus e pertencemos a Deus. Quem conhece Deus nos entende e nos ouve. Quem não quer nada com Deus, evidentemente não vai nos ouvir. Esse é outro teste para diferenciar o espírito da verdade do espírito do engano. Então aqui significa o quê? Que nós, Peraí só um pouquinho. Amora, pode ficar quietinha, não vou aí agora não. Tá querendo subir no sofá. Ó, essas pessoas pertencem ao mundo que nega o Cristo. Eles falam a língua do mundo e o mundo os escuta. Mas nós viemos de Deus e pertencemos a Deus. Quem conhece Deus nos entende e nos ouve. Por quê? Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai testificar o próprio Deus. Ele vai testificar. Então significa que, de alguma forma, ele vai, quando eu falo de Jesus, ele, eu sei quem é. Eu reconheço Jesus, eu reconheço a voz de Jesus. E é ele que eu quero para mim, é ele que eu vou ouvir. Então, ó, quem não quer nada com Deus, evidentemente, não vai nos ouvir. Então, quem não nos ouve? Quem não quer nada com Deus.
Esse é outro teste para diferenciar o espírito da verdade e o espírito do engano. Então, quais foram as duas dicas aqui na palavra que o Senhor diz para termos sabedoria e discernimento de quando a pessoa fala de fato no Espírito de Deus? Primeiro, retomando, a pessoa confessa sua fé em Jesus, declara que ele veio em carne e sangue, ressuscitou de alguma forma e é filho de Deus. Isso é o primeiro passo. Segundo passo, é isso que eu acabei de ler. Quem não quer nada com Deus, evidentemente, não vai nos ouvir. Então, quem não é de Deus? Aquela pessoa que não quer ouvir a respeito dele. Entendeu? Então, aí você vai ver, ó, esse é outro teste para diferenciar o espírito da verdade e o espírito do engano. Então, duas dicas importantes, principalmente agora, no final dos tempos. Por quê? Porque um monte de gente aí tá falando que vem em nome de Jesus, tá profetizando em nome de Jesus, diz que é a casa de oração em Jesus, só que quando você tem o Espírito de Deus, o Espírito da verdade habita em você, você vai ter o discernimento de saber, através desses dois questionamentos, se confessa a fé em Jesus, declara que Jesus vem em carne e sangue e é filho de Deus, e aquele que não ouve, quer ouvir a respeito de Deus, não é de Deus. Então, duas dicas bem importantes. Aí ele continua: meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Ou seja, outro requisito que mostra que Deus é na sua vida. Você ama o seu próximo. Porque lá no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Aquele que odiava Deus, Deus de alguma forma exterminava. Aqui, ame agora o seu inimigo. Ore pelo seu inimigo depois que Jesus veio. Por quê? Porque Deus é amor. Então, lá era uma forma de Deus agir. Agora, depois da volta de Jesus, a vinda de Jesus, morreu, ressuscitou e agora está à destra do Pai, nós estamos com o Espírito Santo habitando dentro de nós. Aqui significa o quê? Que de alguma forma aquele que é nascido de Deus tem um relacionamento real com ele e ama o seu próximo. Então, continuando aqui. Quem é nascido de Deus tem um relacionamento real com ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Então, significa o quê? Que de alguma forma, aquele que não ama a Deus não provém dele. Aqui está dizendo assim, ó. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou seu único filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, se você reconhece Deus como seu Salvador, tem Jesus como esse elo, aceitando Jesus como o elo entre você e Deus, você pertence ao Pai. E aqui ele diz, foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou seu único filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus. Não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Então, qual foi a forma de Deus demonstrar o verdadeiro amor dele por mim e por você? Enviando o seu único filho, né? Porque, vamos pensar, você que tem um filho, você não daria seu filho para morrer pela humanidade, por um monte de gente cruel? Você não daria. Eu já fiz essa pergunta para algumas mães e elas falaram, jamais eu daria meu filho, jamais, né? Mas por que não daríamos? Porque o amor que a gente tem pelo filho é maior do que o amor que, de alguma forma, a gente tem por algumas pessoas, né? Só que Deus não. Ele deu o seu único filho, por amor a mim e a você. Então, aqui, ele diz que esse amor dado por Jesus, através da vida de Jesus, veio para consertar o quê? As nossas vidas. Os pecados que tínhamos quando Adão e Eva, né, pecaram ali e aí foram destituídos ali do Jardim do Éden e vieram para esse mundo onde jaz o maligno. Então, quando estamos na terra, estamos
suscetíveis ao erro, ao pecado, à malignidade, né? E aí, como que a gente vai ter uma vida dentro do querer de Deus? Fazendo como Jesus, amando como Jesus, amando como Senhor. E aí ele continua aqui. Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus nunca. Mas, se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser e seu amor será completo em nós, que é o amor perfeito. Então, a gente está tendo prova do amor verdadeiro de muitas pessoas hoje, né? Porque a gente está vendo ali a tragédia no Rio Grande do Sul, e aí aqui está dizendo o quê? Que a gente nunca viu Deus, né? Mas como que é a forma de Deus amar através de nós? Quando amamos o próximo, quando estendemos a mão para o próximo, quando ajudamos o próximo. E aí há o verdadeiro amor perfeito. Porque não é o nosso amor, é o amor que recebemos dele em nós que transborda para o outro, né? Porque Davi fala que a gente foi gerado em pecado, né? Então, se a gente foi gerado em pecado, a malignidade ou o pecado existe desde sempre. Mas quando a gente tem um encontro com o Pai, quando a gente tem um encontro com Deus, verdadeiramente o amor de Deus, Ele próprio, doce Espírito Santo, habita dentro de nós. E quando Ele habita dentro de nós, teremos as ações que Deus teria, amando o outro. Então, isso é muito lindo. E aí ele fala assim, ó, sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele e ele em nós. Sabendo que estamos vivendo uma vida plena nele e ele em nós. E aí ele diz assim, porque ele nos deu vida que procede da sua vida, que vem do seu espírito. Ou seja, a forma como temos demonstrado o amor de Deus não é pela minha vida ou pela sua vida simplesmente, mas é porque o próprio Deus, através do doce Espírito que habita em nós, nos capacita a amar, nos capacita a nos doarmos, nos capacita a olhar para o outro com olhar de misericórdia, a perdoar, a andar corretamente, a amar o outro como Deus amou. Porque lembra dos mandamentos? Antes 10, reduziu no Novo Testamento para 2, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então aqui ele está dizendo que essa vida que procede da vida dele vem para nossas vidas através do Espírito Santo. E aqui ele continua, além disso, vimos por nós mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo, ou seja, Jesus. Ele veio com esse objetivo de salvar a minha vida e salvar a tua vida. E aí ele continua, quem confessa que Jesus é filho de Deus participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. Ou seja, quando você declara verbalmente, confessa com seus lábios que Jesus é o seu Salvador, você vai passar a desfrutar de um relacionamento íntimo e estável. Como que é um relacionamento íntimo e estável? Você não vai perder mais tempo com coisas banais desse mundo, você vai passar a orar mais, você vai ler mais a palavra, você vai jejuar, você vai ter tempo de oração, você vai ter tempo de se alimentar da palavra, você vai ter tempo com Deus, você vai ter comunhão íntima e pessoal com Ele, porque o Pai fala com o Filho, e o Filho que sabe do seu pai, ele conhece a voz do seu pai. Então é nesse relacionamento que Deus pede para eu e você estarmos aqui, né? É por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Por quê? Porque a partir desse amor de Deus para conosco, dando o filho dele para morrer por mim e por você, ali ele estabelece uma comunicação, uma aliança. Entendeu? Então, a gente deixa de ser criatura para se tornar filhos de Deus. E como filho, a gente passa a se relacionar com o Pai. Amém? Aí aqui ele continua. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Por quê? Porque o amor, ele tudo suporta. A gente lê lá em 1 Coríntios qual é o amor dentro da visão do Pai.
O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, né? Ele sofre ali, mas sabendo que ele tem fé e convicção de que as coisas boas vão acontecer, de que mudanças acontecerão. Então, o amor verdadeiro, ele não olha para si mesmo. Ele fala que o amor não se ensoberbece, não é egoísta, não pensa em si mesmo, né? Esse é o verdadeiro amor do Pai. Então, de alguma forma, ele está dizendo aqui, vivemos em Deus e Deus vive em nós. E se Deus é amor e ele vive em mim e você, as nossas ações têm que corresponder verdadeiramente quem ele é, em mim e através de mim. Aí ele diz assim o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Por quê? Porque a nossa casa, que é o nosso corpo, a nossa vida, né, de alguma forma, pertencem a Deus. Então, se a gente ter a manutenção da nossa casa, que é a nossa vida, dentro da vontade de Deus, dentro de uma obediência, dentro de pecar, porque às vezes a gente vai pecar, mas reconhecer, pedir perdão e não cometer mais, isso muda tudo. A gente vai ter o quê? A gente amadurece e a gente não vai ter mais preocupação com o juízo. Por quê? Porque Jesus morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado. E quando Jesus morreu pelo meu pecado, foi o pecado que eu cometi no passado, pelo que eu cometo hoje e o que eu ainda irei cometer. Mas o pecado, ele tem que ser um acidente na nossa vida, ele não tem que ser uma base contínua. Ah, eu sei que Deus vai me perdoar, então eu vou fazer. Ah, eu sei que Deus... Não, tem nada disso. O pecado, ele tem que ser renunciado da sua vida. Renunciado. E aí, quando você renuncia o pecado dia após dia, né? A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista à tentação e ela fugirá de vós. Resista àquilo que é errado e ele, fugirá de vós. Então, se você vive em Deus, fica à vontade e amadurece. Amadurece em quê? Em Deus, no amor dele por nós. E aí, não vamos ter preocupação com o juízo, porque quem não deve não teme, né? Só quem deve que fala, meu Deus, será que eu vou pro céu? Meu Deus, será que não sei o quê? Entendeu? Não, nós que temos convicção e a intenção e a ação de andar no dia a dia, dentro do que a palavra de Deus diz, dentro dos seus mandamentos, dentro da forma como ele designou, muda tudo. A gente não vai precisar ter medo do juízo. Daí ele continua, nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. Por quê? Porque eu pego Jesus como meu modelo. Se eu tenho Jesus como meu modelo e eu sigo os passos de Jesus, eu não tenho que me preocupar com o juízo. Amém? E aí ele continua, no amor não há espaço para o medo. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Qual que é o verdadeiro amor? Deus. Se Deus está em você, você não precisa ter medo. E aí ele diz o quê? Ele fala assim, no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque se você sabe que você é filho amado do Pai, a sua identidade está estabelecida em Jesus como base. Você está caminhando segundo a vontade do Pai, segundo o querer dele. Você está caminhando dentro do que é os mandamentos do Senhor. Você sabe que ele cuida de você, porque ele fala assim, se eu cuido do lírio dos campos, quanto mais de você que meu filho. Se um pai pecador, um filho pede algo de comer, ele não dá pedra, quanto mais eu, Deus. Então, quando você tem Deus, você não tem medo da morte, você não tem medo do julgamento. Por quê? Porque você foi aperfeiçoado no amor verdadeiro. Quem é o amor verdadeiro? O próprio Deus que habita em você. Deus habita em você, através do Espírito Santo. Então, quando você tem essa convicção, você não tem mais medo. Por quê? Porque você foi aperfeiçoado no amor. Agora, se você ainda continua temendo, como diz aqui a palavra, né? Vacilante, tem uma vida cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que você ainda não foi aperfeiçoado no amor. E como você vai ser aperfeiçoado no amor? Quando você conhecer quem é teu pai. Tati, como que eu vou conhecer quem é meu pai? Lendo o diário dele. Aqui ele vai falar quem ele é, aqui ele vai se revelar para você, o grande eu sou
poderosíssimo, porque Deus é onisciente, onipresente, Ele é onipotente, Ele é amoroso, Ele é cheio de graça, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é alegria, Ele é... Deus é tudo, Ele é o melhor. Pensa no melhor de tudo, tudo. É Deus, é Deus. Então, Ele é tudo de melhor, Ele é tudo de bom, Ele é tudo de perfeito, Ele é tudo de grandioso, entendeu? Então, quando você tem convicção de que Ele é seu Abba e Ele cuida de você, você não tem por que temer. Você não tem por que ter medo da morte, ter medo do julgamento. Por quê? Porque se você morre em Jesus, tendo uma vida correta, você vai estar lá com o Pai, você vai encontrar com Ele. Então significa que você não precisa ter medo de nada, porque se você morre, você vai para a vida eterna com Ele. Então para que ter medo da morte? Se você tem o amor do Pai. Agora quem não? Eu falo isso como experiência própria há muitos anos atrás. Óbvio, eu não estava em Jesus, eu tinha medo de morrer. Porque eu sabia que existia céu e inferno, não sabia a profundidade de como eu conheço hoje, mas eu tinha medo, né? Então, hoje eu não tenho mais medo, né? A hora que Deus quiser me levar, eis-me aqui. Por quê? Porque eu sei que eu estarei com Ele, eu sei que a convicção e essa afirmação do Espírito em mim e o estilo de vida que eu escolhi de renúncia diária do pecado, renúncia diária de coisas que eu sei que desagrada a Deus, né? Ele sabe a intenção do nosso coração. Não somos perfeitos, mas a partir do momento que andamos uma vida de santidade, buscando caminhar com o Pai, vem aí o verdadeiro amor sendo fortalecido em nós. Então a gente não vai ter medo de julgamento, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente executa. Por quê? Porque a gente vai ter que dar conta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do que sai da nossa boca. Às vezes as pessoas falam assim, mas foi um xinguinho ali básico, não foi com intenção de... Não, saiu da sua boca, ou é bênção ou é maldição. Ou você abre a tua boca para abençoar, ou qualquer coisa que sai fora disso, bênção e maldição, é um decreto. Então você vai ter que dar conta a Deus. Mas quando você está no amor, a Bíblia fala o quê? Que você fala daquilo que seu coração está cheio. Quanto você está cheio de Deus, do amor de Deus, da glória de Deus, da alegria de Deus, da paz de Deus. É essa vida que você tem que buscar caminhar com Ele. Amém? Vamos continuar aqui. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados. Por isso agora podemos amar. A verdade é que Ele nos amou primeiro, e é verdade, porque a palavra de Deus diz que antes da gente ser formado no ventre, o Pai nos escolheu, o Pai nos amou, o Pai predestinou um encontro conosco. Claro que o que vai definir isso é a minha escolha e a sua escolha, né? Ele está pronto para ter esse encontro conosco, mas eu tenho que dar meu sim. Por quê? Porque Deus, ele fala, eis que estou à porta e bato, né? A porta do nosso coração, da nossa consciência, do nosso estilo de vida. E aí ele fala assim, nós podemos desfrutar desse amor, porque Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro, louvado seja Deus. Por quê? Nós mesmos não tínhamos como continuar amando Deus sem Ele nos amar primeiro. E Ele, como Ele demonstrou o amor dele por mim e por você? Dando seu único filho para morrer na cruz, para sofrer do jeito que sofreu, né? A morte terrível de Jesus. Tudo isso foi por amor a mim e a você. Então aqui Ele nos amou primeiro. Se alguém se vangloria dizendo eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Olha aí, ó. Se você fala que ama Deus, mas odeia o seu irmão, você não tem Deus no seu coração. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, ó. Se alguém se vangloria dizendo eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. E quem é mentiroso é filho do diabo. Lembra que o pai da mentira é o diabo? Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Se você não pode amar seu irmão de carne, que você pode ver, como que você pode amar a Deus que você não vê?
É a pergunta que ele nos faz. O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Ou seja, basicamente, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se eu não quero que falem mal de mim, eu também não vou falar mal de ninguém. Se eu não quero prejudicar ninguém, eu também não quero que me prejudiquem. Entendeu? Então, tudo que eu não quero que façam para mim, eu também não posso fazer para o outro. Eu não quero que ninguém tenha inveja de mim, então eu também não posso ter inveja de ninguém. Não quero que ninguém fofoque de mim, também não vou fofocar de ninguém. Não vou roubar nada de ninguém, porque eu não quero que ninguém roube nada de mim. Entendeu? Então, tudo aquilo que você não quer que faça para você, você também não pode fazer para o seu irmão. O irmão aqui, vamos generalizar, o irmão na fé, o vizinho, né? Tem os familiares, né? Então, os amigos, são essas pessoas. Então, aqui está dizendo, o mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Amém? Então, que você fique com essa palavra, que você reflita sobre ela e decida amar como Deus. Ter a vida como Jesus estabeleceu. Amar como Cristo amou. Andar como Cristo andou. É possível? Sim, temos o Espírito Santo. E ele sabe que não somos perfeitos, mas a partir do momento que eu reconheço a minha fragilidade e eu coloco aos pés da cruz e falo, não quero mais caminhar dessa forma. Eu preciso da tua ajuda, do teu socorro, porque o Senhor mora em mim e eu quero renunciar a isso. Não quero que isso mais me domine. O Espírito Santo te capacita, ele te dá graça, ele te fortalece e ele te dá domínio próprio. E quando você tem um domínio próprio vindo do Espírito Santo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque o amor de Deus habita dentro de você, o próprio Espírito Santo. Ele é Espírito Santo. Santo, 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 literalmente santo. Isento de qualquer tipo de pecado. A pureza, o amor de Deus. Então, quando você tem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, você não tem o que temer. Você vai amar como Deus, você vai olhar como Deus, você vai ouvir como Deus, você vai falar como Deus, você vai buscar caminhar em amor. Amém? Então vamos orar? Paizinho querido, eu te louvo por esta live, eu agradeço a Ti por esta palavra. Obrigada, Pai, pelo privilégio do Senhor nos amar primeiro. Obrigada, Pai, pelo privilégio de podermos mostrar o nosso amor ao próximo. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem levantado tanta gente, Senhor, para ajudar as pessoas ali que estão em calamidade no Rio Grande do Sul. Pai, isso é o Teu amor habitando dentro das pessoas, porque não tem como a gente ser bom por nós mesmos, mas podemos executar a bondade, mostrando quem Tu és dentro de nós, através das nossas atitudes, que é amando o próximo, cuidando do próximo. E a Tua palavra deixa claro aquele que serve e aquele que não serve, aquele que fala em Teu nome, mas não age conforme a Tua palavra, não é teu, é um falso profeta. E a Tua palavra nos deixa com clareza que aquele que não tem o reconhecimento da fé em Jesus, declara que ele veio em carne e que ele veio em carne e sangue, que ele é filho de Deus, essa pessoa que não declara essa verdade não tem parte contigo. Ela é do diabo, Pai. Então, Espírito Santo, que possamos cada dia mais nos reafirmarmos dentro do Teu propósito, dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti pela minha vida, pela vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Pai, eu oro novamente pelo Rio Grande do Sul, que o Senhor venha, Pai, com todos os recursos, que o Senhor quebre todas as barreiras de impedimento, Pai, para que o socorro chegue até eles, para que as vidas que estão em lugares mais inóspitos, difíceis,
tenham aí, Pai, agora aquele aplicativo que onde elas possam se localizar e dizer, olha, eu tô aqui em tal situação assim, assim, assado, e o socorro possa chegar até ela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma o Rio Grande do Sul em tuas mãos, refaz aquele lugar no teu amor, refaz aquelas pessoas, aqueles corações, Pai, dentro de um arrependimento e reconhecimento da tua soberania e do teu amor sobre a vida deles, que eles venham ter cada dia mais um encontro contigo, se declarar ali, Senhor, filhos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar seu like, se inscrever no canal. Vamos abençoar mais uma vida, semeando a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.